Chegar aos 40 anos, para muita gente, bate aquela ansiedade financeira, né? Mas e se essa preocupação for, na verdade, um chamado para colocar a vida em ordem? Hoje a gente vai transformar essa pressão em um plano de ação, começando com a pergunta que não quer calar. Então vamos lá, direto ao ponto. Qual é o valor, quanto dinheiro uma pessoa deveria ter investido quando chega aos 40 anos? Será que a meta é ter uns 100 mil reais investidos? Ou quem sabe um número maior, tipo 500 mil? A verdade é que a maioria das pessoas nunca parou para fazer essa conta. E é por isso que tem tanta gente que chega aos 40 ganhando até bem, mas financeiramente falando está bem atrasada. Só que a resposta não é um número mágico, não tem isso. O que existe é uma lógica, uma forma de pensar sobre o próprio patrimônio. Sabe aquela mania de ficar se comparando com um amigo, com um parente, com gente na internet? Pois é, isso não leva a lugar nenhum. Progresso financeiro de verdade vem de clareza sobre o próprio caminho, com um plano pessoal, e não olhando para o lado. Então, o lance é o seguinte: antes de pensar em construir, é preciso parar de destruir. E existem os erros bem clássicos que sabotam a vida financeira de muita gente nessa fase. Vamos dar uma olhada nesses 4 pontos críticos. Primeiro, torrar uma grana em reformas da casa, um dinheiro que podia estar rendendo. Segundo, focar tanto na educação dos filhos a ponto de esquecer da própria aposentadoria, um erro clássico. Terceiro, não ter seguros essenciais. Isso deixa a família totalmente vulnerável. E por último, não investir o suficiente, caindo naquela ilusão de que salário alto é garantia de futuro. Cada um desses erros é um buraco no balde. E essa analogia do avião é simplesmente perfeita para ilustrar a questão da aposentadoria. É genial, né? Para poder ajudar os outros de forma sustentável, incluindo a própria família, é preciso primeiro garantir a própria segurança financeira. Certo. Agora a gente chega num conceito que é talvez o mais importante de todos. É uma verdadeira virada de chave no jeito de pensar sobre dinheiro. Entender essa diferença muda o jogo. Renda é o que entra todo mês, o salário, paga as contas, o lazer, o estilo de vida. Já o patrimônio é o que se acumula, o que é investido, é o que trabalha e cria segurança de verdade. O grande perigo é que tem muita gente com renda alta e patrimônio baixo, vivendo no limite, refém do próximo pagamento. E para não ter dúvida, a definição oficial lá da CVM é bem clara. Patrimônio líquido é simples. É tudo o que se tem, os ativos como casa, carro, investimentos, menos tudo o que se deve, os passivos, que são os financiamentos, as dívidas. O resultado dessa conta é o verdadeiro ponto de partida. Tá bom, a teoria é bonita, mas e na prática? Como saber se o caminho está certo? Existe alguma meta, um alvo realista para mirar? Existe sim. Vamos dar uma olhada. Uma referência bem prática, usada no mundo todo, é ter entre 2 a 5 vezes a renda anual investida. Note que não é um valor fixo, e sim uma proporção do que se ganha. Faz todo sentido. E olhando para essa tabela, a coisa fica muito mais clara. Pega o exemplo de quem ganha 10 mil por mês. Isso dá 120 mil por ano, certo? A meta então seria ter algo entre 240 mil e 600 mil reais investidos. Percebe? O objetivo é proporcional ao padrão de vida. Não é uma regra de ferro, mas é um baita norte para se guiar. Eu sei, muita gente olha para esses números e a primeira reação é pensar: nossa, estou muito atrasada. Mas calma, a mensagem principal aqui é outra. Atrasado de verdade é quem continua sem um plano. Não importa a idade, o que importa é a decisão de começar. Certo? Então, por onde começar a construir esse motor financeiro? A boa notícia é que existem ferramentas e guias muito bons e confiáveis para dar esse pontapé inicial. Um exemplo ótimo é o guia da própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. É um material oficial, gratuito, super bem feito, um ponto de partida seguro, sem achismos. E os primeiros passos são bem diretos. Primeiro, se localizar no mapa, calculando o patrimônio líquido. Segundo, entender para onde o dinheiro está indo, ou seja, monitorar o fluxo de caixa. E terceiro, fundamental, construir o colchão de segurança, a famosa reserva de emergência. Ela é que protege de qualquer perrengue, sem precisar mexer nos investimentos de longo prazo. E para a gente fechar, é crucial colocar tudo na perspectiva certa. A ideia de que aos 40 anos é tarde demais, bom, ela não poderia estar mais errada. Pensa bem, a década dos 40 é muitas vezes o auge da produtividade na carreira. É quando se tem mais experiência, mais vigor e o potencial de ganho costuma ser o maior. Então, na verdade, é o momento perfeito para acelerar a construção de riqueza. Não é o fim, é a decolagem. E essa frase, ela resume tudo de forma brilhante. Cada real investido é um pedaço do seu esforço e do seu tempo que passa a trabalhar a seu favor. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: a renda que entra todo mês está sendo transformada em consumo, que desaparece, ou em patrimônio,
que fica e cresce. A escolha de como responder a isso define todo o futuro financeiro. Se você gostou, deixe seu like e não perca o próximo vídeo. Jogada Financeira te ensina a economizar e ganhar mais. Eu me chamo Newton Alexandre e se você tem dúvidas, deixe um comentário.